Pessoal, aqui vão umas dicas para entender o filme indicado ontem pela Marcela Mary Shelley. Maravilhoso, recomendo, assista ao filme, porque para entender o filme você tem que entender, tem que ter um pano de fundo. E qual que é o pano de fundo? O pai da Mary Shelley era o escritor William Godwin e sua mãe, a Mary Wollstonecraft, uma senhora muito libertária do século XVIII, assim como seu pai. Então, ela é influenciada por esse ambiente, porque a mãe dela morre após o parto, ela não tem contato com a mãe, né? Mas sim com o pai. E o Godwin havia sido pastor protestante, mas depois que ele leu o Barão de Dalbach, né, aquele iluminista que escreveu o Sistema da Natureza, eles se encantam com as ideias iluministas, com o mecanicismo newtiano. Isso tudo derroca a sua fé calvinista e ele abandona a igreja e abraça o ceticismo. Ele se torna escritor por 50 anos. Ele escreve um livro já mais baseado na física newtiana, não no aspecto da física em si, mas nos aspectos morais, chama de questão de justiça política. É quando ele conhece a Mary Wollstonecraft, que também havia escrito um livro em resposta ao Edmund Burke, que é o iniciante do movimento conservador, reflexões sobre a Revolução na França. E nesse livro ela sustenta a defesa dos direitos do homem. Ela renuncia ao céu como recompensa, porque dizendo que não pode haver nem casamento nem noivados. O correto é substituir tudo isso por arranjos sexuais inconcebíveis para a maioria das pessoas. Mas com o advento da Revolução Francesa, esse é o ambiente é a Revolução Francesa, Marquês de Sade, ela diz que esses arranjos serão possíveis. Eu me lembro aqui do utilitarismo do Bertrand, né? Buscar a felicidade das pessoas, a liberdade das pessoas e tal. E é claro, a Revolução Francesa implicou também numa revolução sexual, as coisas estão relacionadas. E aí essa revolução vai instigar as mentes inglesas a pensar sobre mudanças em suas vidas pessoais. E nisso ela conhece um pintor suíço chamado Henri Fuseli, 18 anos mais velho que ela. E esse sujeito, ele pintou um quadro que aparece no filme, chamado Pesadelo, né, que tem um demônio sentado sobre uma mulher quase despida e um cavalo negro espiando pela cortina. Terrível o quadro, depois eu coloco aqui para vocês verem. E ela se apaixona pelo Fuseli, e o Fuseli era casado. Mas enfim, ela começa a ser amante dele, e uma vez que ela era uma defensora da liberdade sexual, só que ele não queria trocar a esposa por ela. Ela sugere, inclusive, vai conversar com a esposa do Fuseli e propõe assim: vamos viver nós três juntos aí no ménage à trois. Ela repudia, não aceita, e o Fuseli fica muito zangado por ela ter tomado essa iniciativa. E aí em 1792 ela se muda, desiludida, ela se muda para a França, né? E nesse tempo o Godwin terminou um livro que o deixou famoso. A vida toda ficou famoso por esse livro, uma investigação sobre os princípios da justiça política. Outra vez a física newtoniana aí é a base das referências que ele utiliza, enfim, em consonância com o movimento iluminista, né? E no livro ele critica outra vez o casamento, dizendo que é um sistema fraudulento, que sempre os homens erram em seus julgamentos para manter o casamento e tudo mais. E o Godwin estava solteiro, né? O livro deixa ele famoso,
E, claro, também famosa a sua pregação pela liberdade sexual e liberdade moral. E na França, a Mary conhece, a Mary mãe, o Wollstonecraft, conhece um americano chamado Gilbert Inlay. Seria assim um bom vivant se fosse hoje, né? Um bom vivant. E ela se envolve com ele, fica muito apaixonada por ele, e ela está vivendo, obviamente, numa cultura em que tinha como referência literária o senhor Marquês de Sade. Então vocês imaginam só, não é? E esse Inlay, ele era um americano de Kentucky, havia escrito um livro, Os Imigrantes, em que também prega o amor livre, o divórcio e tal. Ela fica muito apaixonada por ele, muito mesmo. E contrariando as ideias libertárias feministas dela, ela se engravida. Aí eu tenho que explicar isso depois, né? Só que ele dá no pé, ele sai de Paris e volta para a Inglaterra e não quer saber dela, e ela fica mandando constantes cartas e ele nunca respondeu para ele, nunca respondeu a nenhuma delas. Parte dessas cartas a Mary, a filha Mary Shelley, pegou, outra parte ela queimou, porque ela queria apagar essa memória em relação à mãe, né? E ela manteve essa paixão por ele, vai atrás dele, ela perde o filho, vai atrás dele, e depois da perda do filho, e lá ele a recusa outra vez. Aí sim, o ódio dela ao masculino se potencializa, né? E ele era o amor dela, a verdade é essa, né? E dizendo que de fato ele havia despertado nela o lado feminino. Isso para uma feminista, imagina dizendo isso, né? E é claro, pessoal, a filha vai construir a ideia do monstro, né? Aquela ideia, se cria alguma coisa e depois recusa essa coisa. Foi assim, o Inlay criou a Wollstonecraft, e ela vai atrás dele, vai atrás do criador, e outra vez ele a recusa e ela se joga no Tâmisa. Ela tenta se matar no Tâmisa e alguém a socorre, enfim. Mas ela tinha uma espécie de opinião sobre os homens que depois vai aparecer no Frankenstein, né? Quer dizer, que existe uma força, e essa força não é a força elétrica do Newton, do Benjamin Franklin, mas é a força do coração. Olha só, né? E aí, claro, para exercer essa força do coração, vale tudo, né? E as convenções atrapalham o exercício, a prática desse algo que brota a partir do coração, né? Então, é mais ou menos assim, pessoal. Quer dizer, libertar o homem da lei moral. Se libertar o homem da lei moral, você precisa impor sobre os homens controles sociais imediatos após sua vitória. Pois a libido sem freios leva à anarquia, como mostrou a Revolução Francesa, que ela viveu e tal. Bem, a história é que ela começa a conversar com Gordon outra vez, e eles começaram a morar juntos. Aí nasceu a Mary Shelley. Vocês veem, pessoal, que no filme o marido é um pervertido. Coitada, ela tem que viver com mãe pervertida, pai pervertido e marido pervertido. Não é à toa que ela vai criar o homem monstro, o Frankenstein, não é? Que vai atrás do seu criador. E eles têm ela se engravida outra vez contra as convenções que ela tanto defendia, e nasce a Mary, que depois casa com Shelley, que o filme mostra isso, e só que ela morre e a Mary passa a ser criada pelo Godwin. É isso aí, só para vocês entenderem o filme. Mas assista, é um filme maravilhoso, viu?